Que bom que você veio. A gente está muito feliz. Você que está aqui com a gente também pela primeira vez. De verdade, sinta-se em casa. Espero que você saia daqui cheio de amigos, com o coração transbordando e transformado pelo Evangelho. A Mafê já fez uma bela apresentação do que a gente está conversando nesses dias, a partir de um testemunho pessoal. E é muito legal quando isso acontece, porque a gente vê que nós não estamos sozinhos no barco. Esse barco é coletivo, de tal modo que aquele que se assenta ao meu lado passa por coisas muito semelhantes à minha. Isso gera em nós um senso de pertencimento, afinal de contas, estamos todos juntos numa imperfeição de vida, seguindo alguém. Não é verdade isso? Nós estamos aqui seguindo Jesus, fazendo a caminhada de Jesus do jeito de Jesus. E quando essa pessoa que é Jesus sai de cena, não faz o menor sentido a gente se reunir para cantar que essa é a nossa promessa, que a gente vai gastar a nossa vida para coroar alguém que já é rei por excelência. Se você coroar Jesus ou não, tanto faz para ele, ele continua sendo rei. Agora, o que isso gera na nossa vida, no nosso coração, ao pensar que a nossa vida está sendo gasta para coroar alguém que não somos nós? Então, no seu trabalho, na sua faculdade, o tempo inteiro você está ouvindo coisas a respeito de seja o melhor, faça o melhor, passe por cima das pessoas, para que você seja visto, para que a vida seja a seu respeito, para que a vida seja do seu jeito e te gere um conforto. A gente fala, não, calma lá, eu entendi que é necessário seguir alguém e que a minha vida está sendo gasta em favor de alguém e não dos meus próprios desejos. E aí que está o problema, porque essa luta é muito desigual. Nós somos fracos demais diante de todas as tentações e provações que tem nos acometido. E aí o que a gente faz para se livrar disso? Coloca um tanto de máscara para parecer que somos algo que na verdade nós não fomos criados para ser. E aí que está o grande problema, porque quando a gente pensa a respeito disso, e a gente falou sobre isso há um mês atrás, as palavras de Mateus 6,24, na verdade Mateus registra as palavras de Jesus, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Então todo mundo aqui está seguindo alguém, todo mundo está adorando alguém ou alguma coisa. A pergunta não é quem você adora, se você adora, mas a pergunta é quem você está adorando, quem você está seguindo, quem você está sendo influenciado. Porque o tempo todo existem muitas vozes no mundo que estão dizendo coisas a nosso respeito, estão nos fazendo convites para que a gente se torne alguma coisa, e todos nós estamos ouvindo. Agora, o seu coração tem filtrado o quê? A sua relação com esse Deus tem te ensinado o quê? Então, todos nós aqui estamos escolhendo, dia após dia, senhores, deuses, reis, que vão governar a nossa vida. O problema é que a gente quer servir a vários deuses. E Jesus deixa claro, se você tem mais de um Deus, aqui ele está usando dois, que ele está ensinando sobre o dinheiro, não é possível amar o Senhor e ao dinheiro, pois um você vai amar e, consequentemente, outro você vai odiar. A gente fala, não, Lucas, eu dou conta, porque na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra, ou seja, aqui eu adoro Deus, que eu falo que eu vou coroar, lá fora eu me coroo. Entende? A gente vive essa vida maluca e não sabe como se livrar disso. Então, qual que é o grande segredo disso tudo? É o que a gente resumiu na semana passada. Somente a dupla natureza de Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, é capaz de vencer a nossa vida dupla. Então, se você está abandonando ou deixando Jesus de lado, e tentando se desmascarar a partir do seu mérito ou vontade própria, você vai falhar miseravelmente. E às vezes você está pensando assim, tá, Lucas, mas eu sou uma pessoa muito de boa, eu não tenho vícios, eu vou sair daqui e vou para casa, eu nunca frequentei um lugar que as pessoas se escandalizam, eu tenho bons amigos, faço boas leituras, sou um bom funcionário, inclusive até fui promovido, eu sou um bom aluno na faculdade, eu sei apresentar um bom trabalho,
estou pensando no MBA, quero construir uma família, quero ter filhos. Eu sou um heterossexual. Então você vai colocando várias coisas socialmente aceitáveis para parecer que você é alguém diante de Deus. E para parecer que você tem controle sobre as suas máscaras a partir do que as pessoas estão vendo. Então percebe que tudo que as pessoas falam que é ruim, você não faz parte. Se for, não, aquilo ali para mim não é um bom estilo de vida, né? Eu sou muito conservador. Poxa, eu não vou me relacionar com pessoas, com lugares, com coisas que não têm a ver com os princípios bíblicos do cristianismo que surgiu. Mas o que eu estou aqui para te dizer é o seguinte: os religiosos também têm vida dupla. E essa é a grande mensagem de hoje. É a nossa conversa para falar que se você se vê como um religioso, é muito provável que existam várias máscaras para tapar suas vergonhas, para tapar as coisas que ninguém sabe a seu respeito, para tapar os seus pensamentos suicidas, para tapar os seus desejos, que se você falar para um amigo é certo que ele vai cortar a amizade com você, para tapar o seu passado que ainda não foi superado e para tapar uma história que parece muito bonita, mas se for descascada ali, vai ter muito bicho podre ali dentro. Aí o que você faz? Me dê a beca da religiosidade. Me dê uma camiseta dos voluntários, me dê um crachá e, por favor, uma área para eu liderar. Eu sou capaz de fazer isso. Mas no coração existe uma podridão que cheira tão mal e você tem que, dia após dia, passar muito perfume, comprar muito cheirinho da Chess para poder tapar esse fedor que habita dentro de você. E aí a gente vai vivendo assim, como se nada tivesse acontecido, parecendo que está tudo bem, mas na verdade existe um vazio tão grande dentro de mim que as coisas terrenas parecem e prometem preencher. Mas Jesus do outro lado grita: "Ei, eu estou aqui." Você fala: "Eu não tenho nem coragem de chegar perto desse homem, porque ele vai me desnudar por completo e vai encontrar muita coisa ruim." E sabe quem nos ajuda diante disso? Lucas, mas não eu. Aquele que caminhou pertinho de Paulo, caminhou ali perto dos discípulos, apóstolos, daquelas pessoas que seguiam a Jesus. Lucas não era um apóstolo, mas ele caminhou perto dessas pessoas. Foi financiado por um camarada muito rico chamado Teófilo para escrever e estudar sobre a vida de Jesus. E esse evangelho segundo Lucas chega até nós. Chega também o volume 2, chamado Atos dos Apóstolos, os quais vai mostrar o nosso papel dentro da progressão da Igreja de Cristo Jesus, uma vez que ele se ascende aos céus, mas permanece aqui através da minha vida e através da sua vida. Agora pergunta: como eu vou revelar um Deus se eu não sei nem quem eu sou e vou colocando várias máscaras? Que Deus eu estou revelando por aí? Então esse é Lucas. Olha só as características do Evangelho segundo Lucas. O autor, obviamente, é Lucas, não era um apóstolo, escreve 2 volumes, manifesta um reino invertido. E aí já começa a dar um tanto de confusão. Esses dias para trás, já vou fazer propaganda, amanhã começa uma nova série da Rede, maravilhosa, o Matos compartilhou alguns trechos com a gente. Se prepare para escandalizar com o Evangelho de Cristo Jesus. Se você está achando que o Evangelho é esse conjuntinho aí de princípios e morais que você tem seguido, você vai sair daqui assustadíssimo com o papel de Cristo Jesus na história da humanidade. E Lucas narra muito desses encontros com Jesus com pessoas que não são dignas de receber esse mestre. Afinal de contas, mulheres naquela época, conversar com um homem judeu, inadmissível. Crianças, não. Crianças, não. Pecadores, publicanos que cobravam imposto do povo judeu e estavam lá na mesa de Jesus. Ladrão,
que foi transformado em uma refeição, prostitutas, mulheres adúlteras. Como assim? O rei do universo está se prestando a esse papelão de ser comilão e beberrão com pessoas que vivem à margem da sociedade. E aí os fariseus começam a enxergar isso, o grupo mais culto, que sabia toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico e tal, e toda a Bíblia ali, sabiam todas as regras, mas estavam duvidando da natureza divina de Jesus. Afinal de contas, eu preciso de um rei para me livrar do imposto que é muito alto. É isso que eu preciso. E eu vou conseguir oferecer uma boa vida para minha família, vou conseguir oferecer conforto para os meus filhos e está tudo certo. E aí Jesus vem e diz, meu reino não é desse mundo. Jesus vem e diz, aquele que quiser ser o primeiro tem que servir a todos. Jesus vem e diz, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Jesus vem e diz, quem aí nunca pecou pode atirar a primeira pedra. Jesus vem e diz, hoje é sábado? Então tá bom, você está curado. Jesus vem para causar um alvoroço, de tal modo a apresentar muitos embates com religiosos. Se tem uma galera que causou confusão com Jesus, essa galera é religiosa. E eu acho que eu sou um deles. Eu acho que eu tenho esse olhar não misericordioso com aqueles que eu acho que não merecem. Afinal de contas, fazem coisas que na minha cabeça, pelo amor de Deus, como alguém pode prestar esse papel? E eu acho que aqui tem muita gente também que se identifica com esses religiosos fariseus, que na hora do vamos ver, que a oração não está sendo respondida, fala assim, eu acho que esse Deus nem existe mesmo, esse negócio de morrer na cruz, isso é mentira. Deixa que eu pego a corda da minha vida e eu vou dar um jeito nela. Talvez você vai se encontrar nessa história que nós vamos ler aí. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai se deparar com esse evangelho segundo Lucas. E esse é um print de um vídeo do Bible Project, que você pode colocar lá no YouTube, e aí você vai ver 2 vídeos que vai mostrar todo o evangelho de Lucas, e vale muito a pena essa leitura aprofundada, para que você seja desmascarado por Cristo Jesus. Vamos lá. Abra aí sua Bíblia em Lucas 18. Lucas 18. Pode passar mais um? Mais um? Abre aí. A gente vai ler dos versículos 9 a 14. Vamos lá? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Preste bastante atenção em todos os detalhes, em todas as palavras. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou distante e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Só isso. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Deixa eu orar com você mais uma vez. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos permite ler a Tua palavra, nos permite aprofundar nisso e também entender que ninguém se salva dessa vida dupla. Por isso, Deus, nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de ler a Bíblia, fazer perguntas à Bíblia, fatiar o texto, a ponto de me encontrar lá dentro.
E eu queria que nessa noite vocês permitissem viver essa experiência, lendo a Bíblia como um grande drama, como uma grande ação, como uma grande história, a qual revela quem Cristo é. Mais que isso, se coloque dentro desse texto, respeitando todos os limites, respeitando as palavras de Jesus e pedindo misericórdia por transformação de vida e por relacionamento com Cristo Jesus. Então eu fatiei esse texto. Passou 2 ou 1? Primeira coisa, o público. No versículo 9, Jesus vai dizer, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Olha só que coisa interessante. Jesus está dizendo para uma série de pessoas, as quais ele tinha acabado de contar várias parábolas, vários ensinos, que confiavam em sua própria justiça. Ou seja, são pessoas com ego inflado. São pessoas que confiam em sua própria força. E Jesus está gastando tempo ensinando coisas que não seriam facilmente digeridas por eles. Mas Jesus está ali contando parábolas, que são história que não necessariamente aconteceu, mas que tem um objetivo de, a partir do contexto daquele público, ensinar verdades eternas e transformadoras a eles. E esse é o público que Jesus estava contando. Confiava em sua própria justiça e, mais do que isso, como se já não bastasse ser cheio de si, via o outro como menor. Então, eu sou orgulhoso e você não é nada. É esse tipo de gente que Jesus está conversando. E imagina Jesus do jeito dele, com todas essas características, esse reino invertido, nada do que os fariseus esperavam estava sendo cumprido ali, e Jesus conta uma parábola a qual o público que ele conversa faz parte da história. E que termina a história sem ser justificada. E Jesus está gastando tempo, e nós estamos gastando tempo aqui, falando sobre isso, nos encontrando dentro do texto. Mas será que no fim das contas, nós vamos ser justificados? Ou já basta a nós as nossas boas obras, as nossas boas máscaras, a nossa boa face, a nossa boa roupa? Quem é você dentro dessa grande parábola que Jesus está contando? Esse é o público de Jesus. E existem outros detalhes aqui também que a gente precisa ver. O local disso. Olha só que interessante. Foram ao templo orar. E o templo, diferente do auditório que a gente está aqui hoje, com essa parede preta, com cortina, com tanto de coisa do Kids ali atrás, que vai usar amanhã, com uma bateria, um teclado, aliás, um tanto de teclado aqui em cima, com os efeitos, e cadeira, e uma mídia, e fumaça, e gente aqui. Não tem altar, não tem arca da aliança, não tem lugar de propiciar e de cortar ali o cordeiro que vai... Não tem nada disso, não tem matar bicho, mas sem sacrifício. Sabe por quê? Porque toda adoração exige sacrifício. E Paulo, em Romanos 12, vai dizer a respeito disso. Para que a gente se ofereça em sacrifício vivo. E não se amolde ao mundo, mas ao que Cristo é, ao que Ele ensinou. Então, se você está aqui hoje levantando as suas mãos, se você está aqui hoje dizendo que você promete a Deus, promete a Jesus que a sua vida vai ser para coroar hoje Ele, será que isso é um sacrifício vivo ou são palavras vazias que saem da sua boca para apagar a culpa que você sente por um pecado que você cometeu vindo para cá? O que a canção, o que sai da sua boca revela a respeito de você? Porque está todo mundo cantando a mesma verdade, mas que para mim pode soar como palavras vazias que não geram o menor tipo de transformação. Afinal de contas, existe uma justiça própria capaz de me salvar e capaz de chamar a atenção de Deus. Olha que bizarro isso. Olha o nosso tamanho. E a gente está achando que nós
chamamos a atenção de Deus, cantando afinado, servindo alguém, carregando um sofá pesado, desmontando isso aqui. Nada disso é suficiente para chamar a atenção de Deus. Deus não precisa disso. E talvez você se encontre como esse público no templo, dizendo: hoje é sábado, o dia do Senhor, compram-se jovens. Amanhã talvez eu não venha, porque essa semana já se cumpriu aqui, recebi uma boa palavra, vou aplicar. Você percebe essa religiosidade fria, sem sentido, que faz da igreja um mero instrumento para chamar a atenção de Deus, mas não gera transformação genuína no nosso coração. E o templo era visto assim, a ponto de marginalizados, mulheres deficientes, ficam fora. Não há lugar para vocês aqui. Chega Jesus com um chicote, derrubando tudo aquilo ali, abrindo alas para as pessoas que não conseguiam comprar bicho para matar lá dentro, adorar o Senhor de todo o coração. Vocês vão entendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo decodificar esse negócio? Aprofunde no Evangelho de Lucas, porque você vai ver um Jesus ali que vai causar muito estranhamento em você. Esse é o local que as pessoas estavam adorando, oferecendo sacrifícios. Afinal, Cristo não é tão o suficiente assim. Então eu preciso fazer a minha partezinha para que a salvação chegue à minha casa. E não basta isso. Eu faço porque eu sou digno, quem não é digno nem entra. Porta fechada para você. E vem Jesus abrindo algo, derrubando tudo. E mais uma fatia. As personagens, 2 homens, um deles era o fariseu, um tipo de judaísmo radical, e o outro cobrador de impostos. 2 homens, um fariseu, representando aqui o religioso, e um publicano, que era um outro tipo de gente, que era um judeu, que era convidado por Roma para cobrar imposto do judeu. Ou seja, você é um brasileiro, trabalha para os Estados Unidos, para a China, sei lá, qualquer país, cobrando imposto do seu próprio povo e enriquecendo outro povo. Esse é o publicano. Pergunta: isso era bem visto? É bem visto isso? É um traidor no meio de nós. É alguém que está aqui para nos extorquir e se enriquecer às nossas custas. E Jesus conta a história de 2 pessoas, cada um num polo, cada um num lado, cada um num partido, cada um seguindo um líder. Alguma semelhança com o que a gente vive no Brasil ou não? Percebe a loucura que Jesus está trazendo aqui para escandalizar no bom sentido e gerar transformação no coração das pessoas que acham que são boas demais e vão conseguir ali um lugarzinho no céu por terem cumprido tudo. Jesus está dizendo: pessoal, não é bem assim não. E ele diz isso através da vida desse público dele. A gente tem então, de um lado, esse fariseu, do outro lado, um publicano. E o que a Bíblia nos diz a respeito de cada um deles? O fariseu, em pé, fazia esta oração: Deus, eu te agradeço, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Ele tem categorizado cada um de acordo com o seu erro, de acordo com a sua falha, e se vendo superior àquelas pessoas. Afinal de contas, esses pecados, que eram graves demais, não fazia parte da vida do fariseu, ou ele pelo menos achava que não fazia parte. E aí vem Jesus e fala assim: ô pessoal, vocês que estão olhando aí para a mulher do outro e desejando, já adulterou, tá bom? Não precisa nem dormir com ela, já adulterou. A você que odeia o seu irmão, já matou.
Não precisa nem sacar uma arma. Não precisa nem esfaquear o outro. Já matou. Jesus eleva a régua para mostrar que a justiça própria não é suficiente. Para mostrar que as ações e o esforço próprio não levam as pessoas a lugar nenhum. Esse é Jesus, desmascarando tanto publicanos quanto fariseus. Pode voltar, por favor? Isso. E com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Como se já não bastasse, as negativas eu não cumpro. E as positivas que eu cumpro, ele não cumpre. Ou seja, eu sou 2 vezes melhor do que o outro. Afinal de contas, tudo que a lei está dizendo para fazer, eu estou cumprindo integralmente, dando a Deus aquilo que Ele me pediu. Mas do que adianta cumprir todas essas coisas e desprezar aquele que foi criado, construído, pensado à imagem e semelhança de Deus? Mas do que adianta dizer e cantar desse amor tão bonito a Deus, e um Deus que você nem vê, e odiar o seu irmão que está do seu lado, porque ele faz coisa pior que você? Que fé é essa? Que lugar é esse que nós estamos construindo? Que comunidade é essa? Isso não vale absolutamente nada. É melhor a gente fechar as igrejas. Se for para viver uma espiritualidade assim, é melhor fechar tudo. Não faz sentido. Não faz sentido nós acharmos que pelas obras, pelo que eu cumpro, eu sou mais digno do que você. Porque no fundo existem várias máscaras que estão de alguma forma mostrando algo que eu internamente não sou. Talvez você tenha vivido isso. Talvez você se enxerga como um baita fariseu, um baita conhecedor da Bíblia, mas que despreza aquele que disse que Deus não existe. Aí o que você faz? Já que você diz que Deus não existe, você não existe para mim. Pronto, matou. E aí? Na mesa de Jesus, há lugar para todo mundo. Eu não estou aqui pregando um universalismo, de que todo mundo vai para o céu, não é sobre isso. Mas há lugar para aqueles que você acha que não é digno de seguir um Deus perfeito. Porque você também não é. Você não é digno. Se você estiver cumprindo todos os protocolos para isso, para de servir. Converse com o seu líder. Fala assim, cara, eu estou servindo para me mostrar. Conversa com ele. Ele vai ter compaixão e falar, então, senta, vamos ler a Bíblia junto, vamos aconselhamento bíblico. Ouve a pregação, anota. Cresça com Jesus para dar sentido ao Deus que você está servindo. Sabe por quê? Senão você vai estar prestando um desserviço ao reino de Deus. Você vai estar prestando um desserviço. Ah, Lucas, mas eu sou líder. Não interessa. Ah, mas meu papel é fundamental. Não, Deus consegue fazer com outra pessoa. Tem gente que é ferramenta na mão de Deus aí, que tem vergonha de mostrar quem é. Que o passado dele condena até hoje. E aí, como se o passado não bastasse, você vai lá e ajuda a condenar também a pessoa. Entende que idiotice que a gente vive? Que incoerência que a gente vive? E mais, vamos avançar mais um pouquinho. A pergunta não é se sou diferente do outro, mas se sou semelhante a Jesus. Do que adianta orar e dizer, Deus, obrigado, porque não sou como eles? Aí Jesus deve estar pensando, tá, mas você também não é igual eu, não. Não é igual eu, não. O que adianta você ser diferente do outro, se você não busca ser semelhante a Jesus? Porque no que você busca ser semelhante a Jesus, você vai exortar o outro em amor. Não para que ele seja diferente de você, mas para que ele seja semelhante ao Deus que você serve. E se a gente tem
fariseu de um lado, a gente tem publicano do outro. O cobrador de impostos, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Sabe que às vezes a gente ouve de pessoas, e eu não sou aqui Deus para dizer se é verdade ou não, mas de pessoas que dizem: eu não tenho coragem de ir, porque eu sei que as pessoas vão falar daquilo que eu fiz um dia. Eu não tenho coragem de ir porque eu não me enquadro no padrão social que eles estabeleceram. Eu não tenho coragem de ir porque as pessoas vão me olhar torto e dizer: ei, irmão, você estava fazendo lá aquele dia, naquele lugar lá. E aí, ao invés da gente abrir o caminho para apresentar a mesa de graça, de verdade, de transformação, nós tiramos as cadeiras daqueles que não merecem, na nossa concepção, nos assentar ali. Em outras palavras, a gente tem escolhido os filhos de Deus. E vocês têm noção da loucura que a gente tem escolhido filho de Deus? Ah, você não serve para ser filho de Deus, não. Como assim? Foi você que morreu na cruz? Foi você que pagou o preço? Foi você que criou? Foi você que soprou o fôlego da vida? Foi você que gera esperança? Se um dia você cumprir tudo isso, e pensando aqui, talvez seja isso, né, que o fariseu estava querendo fazer. De tanto cumprir, sou um Deus e me vejo no direito de escolher quem são os meus filhos. Máscara. E a gente encontra pessoas assim. Mateus, primeiro evangelho, publicano. Jesus falou: Mateus, levanta desse negócio aí e me segue. Mateus deixa tudo e vai ser o tesoureiro do rei. Pela experiência que ele tinha de extorquir pessoas, Jesus transforma aquilo para o avanço do reino de Deus. É um reino invertido ou não é? É um reino muito louco ou não é? Jesus transformando pessoas que não merecem. E quando essas pessoas estão diante de Deus, o que elas conseguem gritar é: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno, mas eu estou aqui. Porque por não ser digno, já tentei de tudo lá fora, nada deu certo, e em ti eu encontro esperança. Quem é você nessa história toda? Aquele que julga, ego inflado, aquele que é julgado, um ego murcho, flácido. Aqui no fundo também tem buscado situações para inflar esse ego e para passar de lado. E quando der ruim, quando errar, vai para o outro lado. E busca e serve, faz e vai para o outro lado. E erra e vai e fica nessa loucura de vida onde Deus não está presente. Onde Deus não faz parte dessa dinâmica. Existe nenhuma terceira via, nenhum equilíbrio, mas uma via do alto. Jesus Cristo que morreu para fariseu, Jesus Cristo que morreu para publicano. A pergunta é: como você tem recebido esse Deus? Como você se vê diante dele? Afinal de contas, quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Se você está preocupado em ser um fariseu ou um publicano, você não entendeu nada. Eu me peguei assim lendo esse texto. Eu falei: Jesus, eu tenho buscado ser um publicano. Até comecei a orar: Deus, tenha misericórdia de mim. Misericórdia, sou pecador. Eu falei: cheguei no final da corrida. Alcancei. Consegui admitir que eu não sou nada diante de Deus. Eu falei: não, mas não é sobre isso não.
tem mais texto para frente. Tem mais palavra de Jesus. Tem mais coisa pela frente. E aí eu fui pesquisar esse termo que a gente usa para filme, né? Sobretudo de suspense, e fala, cara, tem uma virada lá na frente que você não... Você tá aqui no filme, ó. Ah, foi fulano que matou. Sabia que foi ele que traiu. Viu? Tô com razão. Aí no final da história, vem alguém que não tem nada a ver com aquilo ali. E dá uma reviravolta. E os versículos para frente. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Os discípulos repreenderam. Depois de ouvir isso aqui, falou, crianças, vocês não são dignas. Opa! Deixa Jesus, o famoso rei de Israel, vem no cavalo. Deixa ele. Vocês não, vão atrapalhar. Vão atrapalhar. Vocês são pequenininhas demais, o Deus é muito grande, vocês não sabem nem o que é batismo, o que é evangelho. Vocês não. Não vão para perto do rei. Deixa ele com os adultos, com as pessoas ali que têm uma consciência, que precisam ser transformadas, que são pecadoras. Vocês são tão fofinhos, bonitinhos, não precisam de graça. Quando ficar mais velho, começar a errar, começar a pensar em sexualidade, identidade, quando querer fumar, essas coisas, aí você vai... Não. E as crianças... E Jesus falou, pessoal, acabei de falar ali. Jesus, porém, chamou as crianças. Voltem, por favor. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Faz sentido a briga de fariseu e publicano? Faz sentido eu pular para o lado de lá, cheio de mim, chamar a atenção de Deus, e quando errar eu viro um publicano? E aí eu fico nessa loucura. É isso que Jesus está ensinando aqui? Existem doces palavras para quem não merece ouvi-las. Eu e você. E Jesus nessa cena linda recebe as crianças. E um tanto de marmanjo escandalizado, mas como assim? Ele é judeu. Ele é rei. Ele é o Todo-Poderoso. Recebendo criança. As crianças nem são contadas no nosso censo aqui. Conta só homem. E Jesus recebendo as crianças para perto, dizendo, deixa eu vir a mim. E digo mais, se vocês aí, ó, que estão de boca aberta, não forem como elas, esquece o reino de Deus. Mas Jesus, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu toco na banda, eu sou líder de escala. Seja como criança. Não, Deus, mas já estou há 9 meses sem me relacionar com ninguém. Estou achando que eu estou até celibato. Mas Deus, vício não me pega mais. Deixa vir as minhas crianças e tal. Mas Deus, fulano é pior que eu. Deixa vir as minhas crianças e se tornem como elas. Pare de brigar em ser fariseu. Nós só vamos deixar de nos esconder nas máscaras da religião quando tivermos um coração igual ao de Jesus. Nós vamos cantar isso aqui hoje. Só que tem que ser verdade. Do fundo do seu coração. Se desnude diante de Deus. Para que você não precise se desnudar diante de uma moral que te foi imposta. Se desnude diante de Jesus. Para que você não precise se desnudar diante de outra pessoa que está te oferecendo uma suposta salvação. E clame a Deus em alto e bom som.
para Ele te dar um coração semelhante ao dele. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Senhor, graças te damos. Perdoe as nossas misérias, os nossos pecados. Perdoe porque nós não sabemos quem nós somos. Inclusive o Senhor disse isso lá na cruz. E obrigado por ter clamado a Deus Pai para nos perdoar. Porque de fato a gente não sabe quem nós somos. Perdoe porque a gente acha que a solução é ser um fariseu e um religioso. Ou então a gente acha que a solução é se desprender de toda a moral cristã. E nenhum nem outro nos levará a lugar algum. Porque o Senhor nos convida a sermos como crianças. Nos ajude, Pai. E nós entendemos que crianças erram, pecam, mas demonstram dependência do Pai. E assim como crianças, que possamos demonstrar dependência de um Pai eterno e clamar por um coração igual ao teu. Arranque de nós esse coração de pedra que não gera vida, para um coração de carne que pulsa por conta da graça que um dia nos alcançou. Perdoe os nossos pecados, nos faça semelhantes a Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amém.